Nessa aula, eu quero falar um pouco sobre métricas, tá? Eu quero apresentar aqui algumas métricas adicionais para você analisar, já é um pouco aqui mais avançado, e a gente também vai aprender a analisar aqui os dados para poder ah, saber se devemos ou não pausar as cidades, né? Então, eu fiz aqui alguns tipos diferentes de campanha, e eu vou explicar para vocês, né? Esse WD aqui é o WhatsApp direto. É aquela página, né, que leva para a página do curso e do curso para o WhatsApp. Então, enquanto o método Carvalho, que é esse daqui, ó, o método Carvalho, ele vai direto para o WhatsApp, esse WD aqui, a pessoa ao clicar no curso individual, ele vai para a página do curso e da página do curso vai para o WhatsApp, tá? Então, eu estou testando também, então eu coloquei aqui e a gente vai ver as métricas, tá? As métricas de CPM, né, cliques no link e leads são padrão para qualquer tipo de campanha, seja Carvalho Direto, ah, seja o Carvalho WhatsApp, com exceção de leads, tá? Mas o custo por clique no link e o CPM, apenas esses dois, tá? O custo por clique no link e o CPM, eles são padrão. Então, o CPM aqui você pode considerar que de 10 a 20 reais. Por que essa margem? Porque dentro dessa margem, até 20 reais é possível conseguir leads baratos, porém, depende de outros fatores. Se você tiver com poucas cidades, considere fazer um CPM de aproximadamente 20 reais. Agora, se você está fazendo ali muitas cidades, então você pode diminuir essa régua, né? Porque ao diminuir a régua, você fica com cidades mais baratas, tá? E como a gente acabou de lançar essa campanha, né? Lancei agora aqui, né? 1º de janeiro, já está rodando. Eu quero analisar primeiro o CPM. Assim que aparecer o CPM, tá? Eu vou deixar aqui meu relógio já para despertar daqui meia hora ou 15 minutos, né? Melhor 15 minutos. E aí eu quero analisar aqui o CPM. Porque se o CPM estiver muito alto, eu quero já pausar essas campanhas. Aliás, vai ser aqui, né? Nas cidades, tá? Então vai ser aqui nas cidades. Então já vou pausar as cidades que tiverem com um CPM bem alto, tá? Por enquanto ainda não temos a métrica. Às vezes não adianta atualizar por aqui. A gente tem que dar um Ctrl Shift R, se você estiver usando o Google Chrome, que ele dá uma atualizada limpando o cache e aí ele atualiza, tá? Então nós vamos ver aqui o CPM já já vai aparecer e aí eu volto com vocês. Muito bem, não demorou muito e já temos aqui, ó, algumas métricas para analisar, né? Temos cliques no link e CPM. Então, lembrando que a gente sempre prioriza as métricas da direita, que são leads e compras, mas como a gente acabou de anunciar, então tá bem cedo, né? E olha, o CPM, surpreendentemente, está bem barato, viu? Né? Talvez pela época do ano, né? Os anúncios estão bem baratos, né? Olha só. Todos os CPMs aqui baixíssimos e já temos cliques aqui, né? A poucos centavos. Então, isso aqui está muito, muito interessante, tá? Muito, muito interessante. Então, aqui, por enquanto, não temos nenhum CPM alto, né? Todos os CPMs baixos, então vamos deixar rodando por enquanto, tá? E aí, já que o CPM é uma métrica que está dentro das regras, nós vamos esperar então gastar aqui aproximadamente 50 centavos, né? Vamos deixar aqui gastando mais ou menos 50 centavos para analisar cliques no link, ok? Cliques no link. Muito bem, voltando aqui, né? Basicamente as métricas continuam a mesma, mas eu achei interessante aqui falar para vocês. Esse CPM aqui, ele está bem acima, né? Esse aqui de 8,46, ele está bem acima da média, 1,44. Veja que todos os outros aqui tá na faixa de 1, 2 no máximo, né? Esse aqui tá 2, esse aqui tá 3, né? Então, todos estão baixos, mas esse aqui tá R$ 8. R$ 8 ainda é um preço baixo, porém, como eu tenho muitas cidades, então eu posso pausar. Por quê? Porque
essa métrica, ela está aqui bem diferente da média, ou seja, tá caro, né? Isso pode indicar ou o público caro ou o criativo, infelizmente, ali não, não coincide com a cidade, algum erro aqui na campanha, talvez foi para a cidade errada, enfim. Então, essa cidade aqui a gente vai pausar, tá? Mesmo que a gente tenha aquela regra, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte: beleza, a gente tem a regra lá de até R$ 20, porém, você tem a liberdade de tomar decisões quando você tem muitas cidades. Aí que entra uma análise mais avançada, né? Caramba, eu subi 40 cidades. Eu não vou deixar as 40 ativas, que eu não quero gastar 40 vezes 6, vai dar quanto? R$ 240? É isso, né? 6 vezes 40, R$ 240. Isso muito bem. Eu não quero gastar R$ 240 hoje. Então, eu vou pausar as cidades o mais rápido possível e aqui, gastando R$ 11 com CPM de 8,46, que é mais alto que todos, eu já vou pausar, tá? Lembrando que eu sempre deixo aqui, né, o gerenciador aberto, tá? Sempre aberto. Então, enquanto eu vou fazendo os atendimentos, enquanto eu vou fazendo aqui o meu trabalho, eu deixo ele aberto e vez por outra eu venho aqui, atualizo ou dou um Ctrl Shift F5, Ctrl Shift R, né? Ctrl Shift R para poder atualizar a página. Atualizando mais uma vez, veja que agora eu tenho um lead, né? 2,22 aqui no total, tá, gente? Mas o lead está aqui, ó. O lead que eu tive 4 centavos nessa cidade aqui, ó. Esse 2,22 é porque ele está somando aqui tudo que eu já gastei nas 40 cidades. Para ter um lead, eu gastei 2,22. Nesse momento, nas primeiras horas, o lead total, o preço total vai ficar caro. Por isso que a gente tem que antecipar o mais rápido possível as cidades ruins para pausar elas, para elas deixarem de gastar e gastar só nas cidades que têm potencial de lead barato, tá? Então, aqui por enquanto a gente só pausou uma, ok? Só pausou uma e a gente vai deixar continuar rodando aqui para poder ver, né? Para poder ver até onde vai, né? Por enquanto aqui, ó, se eu colocar aqui o CPM mais alto 3,46, né? Os outros aqui estão todos dentro das métricas. Vamos deixar gastar aí já aproximadamente 50 centavos para dar uma analisada melhor. Voltando aqui, né? Então a gente está. Eu filtrei aqui por valor usado, né? E eu quero mostrar algo interessante aqui para vocês, que é o seguinte, né? Nós temos aqui várias cidades, e essa aqui já está aproximando de 50 centavos, já um CPM de 2,38, ou seja, com 40 centavos aqui, ele já mostrou para muita gente, né? Para mais de 200 pessoas. Exatamente, mais ou menos 200 pessoas aqui ele já mostrou. Para a gente saber quantas pessoas foram mostradas, a gente pode adicionar uma métrica aqui, que é o alcance, tá? Então, alcance, ó, níveis alcançados, alcance, certo? Vamos colocar ali depois de CPM, tá? Alcance. E esse alcance aqui, ele é interessante porque ele mostra quantas pessoas foram alcançadas, né? Então, olha, 172 pessoas, certo? É quase 200 pessoas. Então, é um número interessante. Só que até agora não teve clique. Então, o que está acontecendo aqui? Eu não preciso esperar chegar a 50 centavos, embora eu poderia. Mas como eu tenho muitas cidades, 40, eu quero antecipar o máximo, o mais rápido possível, as cidades ruins. Então, essas duas cidades aqui, eu já vou pausar, porque se mostrou aqui 172 pessoas, 133, ninguém clicou, né? Ninguém clicou. Então, realmente não vale a pena aqui ficar com essas cidades, tá? Então, pausar, não desconsidera a mensagem aqui e vou pausar a segunda também. Então, eu consigo antecipar, quanto mais cidades eu subo, eu consigo antecipar as métricas, ou seja, eu não preciso seguir a regra à risca. Agora, se você vai subir ali 10 cidades,
20 cidades, são poucas, então se você for pausar em métricas menores, você vai ficar sem nenhuma cidade. Então não compensa você, é, primeiro, suba mais cidades e se for poucas cidades, se não você não conseguir, aí use as métricas padrões. No caso aqui seria 50 centavos e o CPM aqui a partir de, né, até R$ 20, ok? Então vamos aguardar gastar mais aqui para a gente analisar, né? Essa aqui deu, clique no link abaixo de 50, né? Então eu vou deixar aqui, ok? Vou deixar. E aí a gente vai vendo aqui, ó. Esse aqui deu 188 pessoas, né? Então eu vou também. Lembrando que isso aqui é uma análise mais, como eu posso dizer, é uma análise mais profissional, uma análise mais detalhada, né? Agora as outras aqui, ó, teve menos de 100 pessoas alcançadas, então não vale a pena a gente analisar elas por enquanto. Essas três aqui tiveram cliques, né? Somente essa aqui que teve quase 200 e também não deu clique, a gente vai pausar mesmo não gastando 50 centavos. Então, com base no alcance aqui, a gente consegue fazer uma análise maior. Se você não entendeu, né, como usar o alcance para fazer essa análise, então nesse caso, desconsidera, né? Considera aqui o valor usado e o clique. Ó, então, se aqui deu 50 centavos, não deu clique, você pausa. Então você segue a regrinha aqui. Nesse caso, se você poderia deixar ativada, no seu caso, né? Ah, se você não souber analisar essas métricas aqui maior, essas métricas mais detalhadas. Muito bem, atualizamos aqui, temos o valor usado aqui já aumentou. Vamos remover esses que estão desativados. A gente vai filtrar aqui, ó, por veiculação, veiculação do conjunto de anúncios. Nós só queremos mostrar os ativos, né? E aí a gente vai ocultando os que a gente desativar, ok? Muito bem, então vamos colocar aqui por valor usado. Aqui tem 95 centavos usados, mas não temos lead, né? Não temos lead, então essa aqui vai ser pausada, ok? Vai ser pausada. Essa daqui, 68 centavos, tivemos um clique a 68 centavos, acima de 50 centavos. Vamos pausar também, né? O mesmo caso dessa, 56 centavos, beleza. Já essa próxima, 55 centavos, teve 4 cliques, ótimo. Só que aqui a gente vai ficar de olho. Quando chegar a R$ 1, nós vamos ver se tem lead. Se não tiver lead, nós vamos pausar, ok? E aqui por diante, tá tudo ok. Podemos analisar aqui custo por clique no link. Esses dois aqui gastou apenas 17,16 centavos. E o restante aqui, 12 centavos. O restante aqui não gastou tanto. Então não dá para analisar por enquanto, ok? Esse aqui, por exemplo, nem gastou ainda. E nós já temos aqui um total de 4 leads. Veja que o valor já diminuiu, né? 4 leads, 1,87. E a ideia é essa mesmo, a gente vai, com o tempo, diminuindo o custo por lead, porque vamos deixar somente as cidades boas, as cidades que estão dando leads baratos, como vocês podem ver. Muito bem, voltamos aqui e agora nós já pausamos aqui algumas cidades e já deixamos gastar bastante, inclusive até acima do que a gente deveria gastar, né? Porque a análise deve ser feita em tempo real, durante todo o dia, né? A cada 30, 40 minutos. E uma atualização aqui é que a nossa análise sempre vai ser no dia de hoje, tá? Sempre dia de hoje, ok? Dia de hoje. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar aqui, então, pela questão de compra, né? Aqui na questão de compra nós não temos nenhuma, né? Então nós vamos analisar por leads. E a gente sabe que o custo do lead que a gente quer é abaixo de R$ 1. Então, eu vou filtrar aqui, ó, custo por lead, que ele coloca em ordem. Olha esse aqui, tanto que está caro, R$ 24,64. A gente vai marcar ele para desativar. E olha só, todos esses que estão acima aqui de R$ 1, né, até aqui, ó, 1,84,
eu vou, até esse aqui de 1,66, eu vou marcar todos eles, ok? Vou marcar todos eles, porque eles estão realmente muito, muito caros, ok? Vou desativar, vou publicar, então desativei eles, ok? Obviamente, aqui eu esperei muito para desativar, né? Na prática, eu devo ficar. Eu quis gastar o dinheiro, né? Eu deixei rodando à noite e agora é 7h56. Então eu deixei rodando para gastar mesmo, para mostrar para vocês, né? Já esses outros aqui, ó, esses outros aqui, o lead está abaixo de R$ 1, então eu vou deixar ativo, ok? Vou deixar ativo, não preciso me preocupar com eles. Esses outros aqui, vamos dar uma olhada neles, eles já não tem lead. Então, se não tem lead, a gente analisa pelo custo do clique. Esse daqui, vamos filtrar aqui para deixar ativo só, mostrar só os ativos, que fica melhor a visualização. Nós vamos vir aqui, veiculação, veiculação do conjunto de anúncios. Vamos deixar mostrando apenas os ativos, ok? Beleza. E agora nós vamos então o custo por clique no link. Nós já vimos os leads, agora vamos analisar o custo por clique no link. Então, para começar, né, os outros aqui têm leads, então esses aqui vamos deixar ativos, leads abaixo de R$ 1. Agora esse daqui, apesar do custo por clique estar abaixo de 50 centavos, o valor gasto é 2,51, ou seja, deveria ter no mínimo 2 leads. Então aqui nós vamos marcar para desativar. Esse outro aqui, 1,04 custo por clique, o máximo é 50 centavos, e como não tem lead, nós vamos marcar para desativar. Da mesma maneira o de baixo, o de baixo, o de baixo e o de baixo, né? Todos acima de 50 centavos. Esse daqui só gastou 6 centavos, certo? Esse daqui também gastou. Nós vamos desativar todos esses aqui, ok? Vamos desativar todos. Então, vamos publicar. E aí vamos desativar. Então, olha só, daquelas 40 cidades que a gente começou, nós ficamos com 5 cidades. E aí entra aquela questão de sempre você ter muitas cidades, porque no final você fica com poucas cidades, né? Fica com poucas cidades. E aí o legal é que os leads ficam baratos, né? Então veja aqui que a média aqui, essa média aqui está levando em consideração o total que inclusive foi desativado, né? Mas se você for ver aqui, ó, das cidades que ficaram, nós só temos leads abaixo de R$ 1. Então o lead vai ficar muito mais barato, deixando ativo apenas essas cidades, tá? O CPM aqui, ó, já deu uma aumentada. Lembra que quando a gente começou, o CPM tinha de R$ 1. Só que aí entra aquela questão seguinte, o CPM ele varia muito, dependendo do dia, da hora, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ontem, ó, o CPM de ontem, olha o tanto que estava diferente, certo? Então o CPM ele muda conforme o dia, conforme o horário, certo? Então, cidades com CPM muito alto, no outro dia pode estar com CPM baixo e vice-versa. Então, quando a gente gasta pouco em uma cidade, nós podemos então reativar essa cidade depois, né? Vamos ver se a gente pode reativar alguma cidade? Vamos dar uma olhada aqui nas que estão desativadas. Vamos desmarcar as ativadas. Agora eu quero só ver as desativadas. Por quê? Porque eu quero ver se tem alguma oportunidade nas cidades desativadas. E aí, nas cidades desativadas, eu vou colocar o máximo, tá? Eu vou colocar o máximo. E teve algumas cidades que deram leads, né? Olha só, teve algumas cidades que deram leads. Será que essas cidades, numa outra oportunidade, elas poderiam me dar novamente leads, só que leads baratos, né? Então, eu já vejo aqui algumas oportunidades, por exemplo, né, cidades que gastaram pouco. Olha só, pelo valor usado, eu venho aqui nas que menos gastaram, certo? Como essas aqui, ó, gastaram muito pouco. Então, é difícil fazer uma análise de uma cidade que gastou pouco.
Eu desativei, ok, mas eu posso dar uma segunda oportunidade. O que que eu posso fazer? Eu venho aqui e duplico essas cidades, certo? Sempre que vou duplicar com configuração original, vou desmarcar essas opções aqui e duplicar com configuração original. Aqui eu vou desativar essa opção, vou deixar aqui em campanha original, vou duplicar, certo? E aqui no momento de duplicar, eu posso programar o dia de início, ok? O problema aqui é que eu não consigo selecionar todas, né? Vamos ver aqui. Você está editando 7 conjuntos. Consigo sim, beleza. Ó, então eu consigo editar todas, a data e o horário. Então, por exemplo, hoje 8h01. Eu vou deixar para hoje às 14 horas. Às 14 horas. Por quê? Porque à tarde o público é diferente. Então eu posso ter novas oportunidades no período da tarde. Eu poderia também duplicar algumas para a noite, 18 horas e assim por diante. Aí vai depender do momento que você está trabalhando, beleza? Eu vou publicar. Lembrando que eu preciso ativar ainda, que elas estão desativadas. Então, vou esperar publicar aqui. E agora, eu vou tirar esse filtro aqui para eu conseguir visualizar as que estão selecionadas. Ó, elas estão selecionadas aqui. Veja que elas têm cópia, ou seja, eu já sei que essas cidades, então, foram duplicadas, por isso que eu não vou alterar aqui o nome cópia, né? Eu sei que foram cidades duplicadas já. E aí eu vou vir aqui, ele não está permitindo eu editar, vamos dar um Ctrl Shift R. Ctrl Shift R, elas continuam selecionadas e agora eu vou vir aqui em ativar. Elas já estão programadas para o período da tarde, então elas não vão rodar agora, tá? Elas não vão rodar agora, ok? Muito bem. Então nós já temos novas cidades aqui. Vamos voltar e filtrar novamente aquelas que estão desativadas e ver se tem outras oportunidades, né? Então nós vimos aqui pelo valor gasto, né? Ah, pelo valor gasto. Tem aqui algumas ainda que a gente não ativou, não sei por que que a gente não ativou. A gente só ativou aquelas que estão bem, que gastaram pouco, né? Gastaram bem pouquinho. Ah, tá. Erro meu aqui. Na verdade, como a gente duplicou, né? Como a gente duplicou aquelas lá, a gente já sabe que elas não, é, elas continuam aqui, né? As originais. O que que eu posso fazer? Essas originais aqui, para eu não duplicar novamente, eu vou excluir elas, né? Visto que eu já dupliquei elas, ok? Eu já dupliquei elas, eu vou excluir, ok? Eu vou excluir. Porque eu já dupliquei elas, então essas aqui gastaram muito pouco, então as métricas dela não me interessam muito. Já essas outras aqui, as métricas me interessam, porque elas já gastaram uma quantidade boa e eu tenho aqui já dados para identificar se essas cidades são boas ou não, tá? Se essas cidades são boas ou não. Muito bem. Então aqui eu posso filtrar por custo por lead e esses aqui com lead mais próximo a R$ 1 eu posso também duplicar. Então, essas São Paulo e Maranhão eu posso duplicar, por exemplo, e dar uma nova oportunidade para elas, já que elas me deram leads aqui razoáveis, ok? Ah, eu poderia também pegar essas que deram mais leads, né? Ó, essa deu 4 leads, 3 leads, apesar de serem acima de R$ 1, mas pode ser que o público, esse público aqui, ele seja interessante em outro momento. Uma coisa que eu posso fazer também é trocar o criativo, já que o meu criativo ele não está tão bom. Essa métrica aqui, ó, chamada CTR único, taxa de clique no link, ela indica se o criativo é bom ou não. Então, se a imagem que você colocou no anúncio é boa ou não. E todas essas aqui, ó, elas estão dando abaixo de 2%, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que esse criativo não está legal.
Tá? Então, ao duplicar aqui, eu posso também trocar a imagem, ok? Fazer uma imagem diferente, porque essa imagem não está legal, ok? Muito bem, então essa é a análise que nós fizemos, né? Desativamos bastante cidades. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, né? Nós vamos ter mais aulas de análise. Isso aqui foi uma análise um pouco mais avançada. Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa aula. Um forte abraço.